Olá, espectros. Preparados para mais histórias espectrais? Vejamos se você tem coragem de ouvir até a última história. Nos ajude com o seu like e compartilhe com mais pessoas. É novo ou nova por aqui? Se inscreva e ative as notificações. Envie seu relato para poder ser contado aqui também. Muito obrigado e vamos às histórias. Diz um conto popular que um homem tinha tantos filhos que não havia mais ninguém para chamar para ser padrinho. Aconteceu que lhe nasceu mais um filho. O homem então montou em seu cavalo e saiu a procurar um padrinho ou madrinha para a criança. Na curva da estrada, deu de cara com a morte. Mas o homem não ficou com medo e convidou a morte para ser madrinha de seu filho. A morte aceitou. No dia do batizado, depois da cerimônia, a morte chamou o homem no canto e disse: Quero dar um presente para meu afilhado. E penso que o melhor presente é enriquecer o pai. A partir de hoje, você vai botar um anúncio de que é médico. Toda vez que for visitar um doente, vai me encontrar. Se eu estiver ao pé da cama, pode receitar até água que o doente ficará bom. Mas se eu estiver na cabeceira, não pegue o doente, porque esse é meu, esse eu levo. E assim foi. O homem botou anúncio que era médico e logo enriqueceu. Não errava uma. Chamava na casa do doente. Se encontrasse a morte ao pé da cama, dizia: Esse eu curo. Mas se a encontrasse na cabeceira, dizia: Podem preparar o caixão. O homem nadava em dinheiro, até que um rei muito poderoso e cruel com quem não lhe fazia as vontades, chamou o homem. Seu filho, o jovem príncipe, estava muito doente. O homem chegou e viu a morte na cabeceira do príncipe. O homem ficou desesperado, pensando na fúria do rei se o príncipe morresse. Chamou os criados e pediu que virassem a cama, botando a cabeceira no lugar do pé e o pé no lugar da cabeceira. A morte foi embora danada e o príncipe se salvou. Tempos depois, a morte apareceu ao homem e disse: Compadre, vim lhe convidar para jantar comigo. O homem ficou desconfiado e disse que aceitaria o passeio, mas se a morte jurasse que o traria de volta. E a morte jurou. Depois pegou a mão do homem e fez um gesto mágico. Quando o homem deu por si, estava no castelo da morte. Era um lugar grande, porém sombrio e lúgubre. Os dois jantaram e depois a morte mostrou o castelo ao compadre. Estavam nessa quando passaram por uma grande sala cheia de velas. Velas de todos os tamanhos, grandes, médias e pequenas. Umas já se acabando, outras pareciam que tinham sido acesas naquele momento. Algumas já iam pela metade. O homem perguntou o que significava aquilo, e a morte respondeu: Cada vela dessas é a vida de um homem. As que estão grandes e parecem que acabaram de ser acesas é o início da vida. A vela vai se acabando, até desmanchar. Então é a morte. O homem ficou curioso e perguntou sobre as velas de seus amigos. E a morte foi mostrando. Este aqui. Tu é fulano. Respondia a morte. E tá se acabando. E este? É cicrano. Ainda vai viver muito. Até que perguntou pela sua vela, e a morte mostrou um cotoquinho de vela quase se apagando. Ué, eu tô morrendo já. É isso mesmo, compadre. Eu lhe trouxe para já deixá-lo aqui. Mas, como você me fez jurar que eu o levaria de volta, assim farei. Dizendo isso, a morte fez um gesto mágico e o homem se viu no seu leito cercado por parentes chorosos. Na cabeceira da cama, lá estava a morte.
E o homem pediu: Morte, minha comadre, eu quero que você jure que só me leva depois de eu rezar um Pai Nosso. Você jura? Juro. E o homem começou, Pai Nosso que estais no céu. e se calou. A morte disse: Continue a oração, compadre. Morte, eu disse para você me levar só depois que eu rezasse um Pai Nosso. Mas não disse quanto tempo eu ia levar para rezar esse Pai Nosso. A morte foi embora furiosa. O tempo passou. O homem ficou velho. Estava passeando por uma de suas propriedades onde havia um jardim que ele amava muito. Quando o homem chegou lá, viu que os bichos quebraram a cerca e destruíram o jardim. O homem ficou desolado e disse: Quem dera a morte me levasse para eu não ver uma desgraça dessas. Nem bem terminou de falar, a morte pulou em cima dele e o levou. A gente pode enganar a morte uma, duas vezes, mas na terceira é ela que engana a gente. O lobisomem é um bichão grande, meio homem, meio fera. Na verdade, ele é um homem caçula de 7 filhas. Nas noites de lua cheia, ele vira o monstro. Arranca as suas próprias roupas e dá um monte de nó nelas. Depois a pele dele vira do avesso e a fera sai correndo até chegar numa igreja. Chegando lá, ele corre para outra igreja. Quem se coloca no seu caminho é estraçalhado, mas tem um jeito de se livrar do monstro. Se você encontrar um lobisomem pelo seu caminho, basta fechar bem os olhos, a boca e esconder as unhas das mãos e dos pés. É que essas visagens só conseguem ver gente pelo branco dos olhos, dos dentes e das unhas. A fera fica a noite toda correndo de igreja para igreja. Quando amanhece o dia, ele tenta voltar para o início, lá onde estão as suas roupas. Mas às vezes não consegue e acorda no meio da rua, pelado e sem lembrar de nada do que aconteceu. Também existe um jeito de acabar com o encantamento maldito. É só desatar todos os nós das roupas dele que o monstro desencanta e volta a ser gente. Conheci uma professora que contou que o homem casado com sua avó tinha essa sina. Na cidade onde a avó da professora morava, corria o boato que tinha lobisomem. O monstro já tinha estraçalhado uns 3 valentões. Todo mundo ficava com muito medo de sair nas noites de lua cheia. A avó tinha uma saia que ela gostava muito. Era uma saia xadrez, vermelha e preto. O marido dela também gostava e a elogiava muito quando ela usava. Numa noite de lua cheia, ela colocou a saia e pediu para o marido não sair por causa do lobisomem. O homem riu muito, disse que aquilo era bobagem, que precisava encontrar com os amigos na venda e só voltaria no dia seguinte. E saiu. Mas a mulher ficou desconfiada daquilo. Esperou um tempo, foi até a casa do lado e pediu que a vizinha a acompanhasse até a venda, só para ver se seu marido estava lá mesmo. Chegaram lá e não encontraram ninguém. A venda estava até fechada por causa do medo do lobisomem. As duas resolveram voltar para casa. Estavam no meio do caminho quando escutaram um uivo terrível. Olharam para trás e viram um monstro correndo na direção delas. Apavoradas, elas apertaram bem as mãos para esconder as unhas, fecharam a boca e os olhos. A fera parou em frente a elas e ficou cheirando as suas saias. A avó da professora abriu só um pouquinho um dos olhos e viu o monstro. Com isso, o lobisomem pôde ver um pouco e começou a morder a saia da mulher.
Apavorada, ela fechou bem os olhos e rezou um Pai Nosso em pensamento. O monstro cheirou mais um pouco e foi embora correndo. As mulheres fugiram apavoradas. Quando estavam em casa, a avó da professora viu que a sua saia estava toda rasgada. No dia seguinte, o marido voltou. A mulher contou tudo o que tinha acontecido de noite e o homem deu uma gargalhada. Ria muito, dizendo que aquilo tudo era uma bobagem. Nas gargalhadas de boca aberta, a mulher pôde ver entre os dentes do homem os fios de sua saia xadrez. Com muito medo, inventou que tinha que ir à casa da vizinha e foi embora da cidade com a roupa do corpo para nunca mais voltar. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Contam lá no interior do Rio de Janeiro que o Mané Galopinho era um sujeito arruaceiro. Vivia criando confusão com todo mundo. Bebia e brigava. Depois montava em seu cavalo e saía derrubando e quebrando as coisas pela rua. Ninguém na cidade gostava dele, porque era o cão em forma de gente. A mãe dele vivia triste com esse comportamento. Na rua, o povo já virava a cara para ela. Achavam que a culpa desse desatino era dela. A pobre mulher vivia cabisbaixa. Ela pedia para o filho melhorar o comportamento, mas ele nem dava importância e continuava aprontando. Até que ela se encheu. Uma noite, o Mané Galopinho ia saindo de casa para mais uma farra daquelas quando a mãe falou: Mané, não quero que você saia hoje. Chega de tanta confusão. O danado, que não respeitava ninguém, nem a própria mãe, deu uma gargalhada dizendo: Não enche, mãe. Eu faço o que eu quero. Mas a mulher estava realmente aborrecida. Você não vai sair e ponto final. Ela disse isso e foi fechar a porta. Mas o Mané empurrou a mãe e ainda xingou a pobre senhora. A mulher, caída no chão, rogou uma praga no filho. Se você sair, vai virar uma visagem. Vai ficar grudado nesse cavalo por toda a eternidade, vagando pela noite e fazendo arruaça. O Mané nem ligou. Montou no seu cavalo e já ia saindo quando sentia o corpo todo estremecer. Quis pular do cavalo, mas não conseguiu. Estava grudado. A pele ficou diferente, como de alma de outro mundo, e o cavalo saiu em disparada. Correu, correu e correu, até que sumiu na noite. Até hoje ele anda pela cidade, sempre à noite. Faz muita bagunça, derruba as latas de lixo, quebra as coisas na rua e assusta todo mundo. Muita gente de fé já ouviu o barulho do galope de seu cavalo. E tem até aqueles que já viram com os próprios olhos o Mané Galopinho cumprindo a sua terrível sina. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Deixe seu like se gostou, comente com respeito e compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal para nos ajudar a crescer na plataforma e podermos postar mais vídeos com mais qualidade. Nos siga no Instagram, pois lá estaremos avisando de antemão sobre novas postagens, mesmo se o YouTube não enviar as notificações para vocês. Obrigado mais uma vez. Espero nos vermos no próximo vídeo.